E vamos falar agora da indústria. Boas indicações aí da sondagem industrial. É uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que apontou resultados positivos referentes ao mês de maio agora. E nós vamos falar sobre isso com Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ô Marcelo, de acordo com essa sondagem, a indústria estaria com um índice aí de produção em 52,8 pontos, que seria o melhor resultado para o mês desde 2017, é isso? É isso, mostra um mês de maio mais forte do que o normal. A gente normalmente tem algum crescimento em maio, na maioria em anos normais de atividade, e esse mês a gente teve um crescimento mais forte, sobretudo levando em conta que abril mostrou uma queda da produção industrial. Então a gente mostrou, são bons resultados de atividade nos empresários nesse mês de maio, né? Um aumento aí da produção, um aumento da utilização de capacidade instalada e um aumento do emprego. E não seria uma recuperação, então, apenas em relação ao mês anterior, mas também em relação aos anos anteriores? Exatamente, na comparação com os últimos anos, a gente tem um maio realmente mais forte, né? A gente percebe isso especialmente pela utilização da capacidade instalada, que é o quanto das máquinas estão sendo utilizadas, do pessoal, e esse percentual nesse mês de maio foi mais forte que em muitos anos. Ele supera não só o ano passado, obviamente um ano que estava começando a recuperação em maio, mas anos anteriores, 2019, 2018, com uma atividade que, digamos, mais próxima da normalidade. E a utilização da capacidade instalada, como você citou, alcançou 70% agora em maio de 2021, 15 pontos acima de maio de 2020. Maio de 2020 ainda é uma referência ruim porque tinha impacto da pandemia, mas um outro dado que me chamou a atenção é a evolução que passou dessa linha dos 50 pontos, que passa a ser positivo acima dos 50 pontos, a questão do emprego no setor industrial, não é? Exatamente, já são 11 meses consecutivos que a gente não registra uma queda no emprego industrial. Desde o início da recuperação no ano passado, realmente março e sobretudo abril foram meses muito negativos. A gente começou em maio uma recuperação. Então a gente vê a utilização da capacidade instalada bem melhor do que em maio do ano passado, mas sobretudo chama a atenção essa questão do emprego. Já são 11 meses consecutivos que a gente não tem queda. Mês passado houve uma estabilidade em abril, mas nesse mês de maio a indústria voltou a contratar. Agora, Marcelo, tem ainda a questão, o percentual é o maior para o mês desde 2014, quando alcançou 71% a utilização da capacidade instalada. E a gente já falou em diversas ocasiões que o setor industrial brasileiro vinha com uma dificuldade para recuperar o que foi perdido desde a recessão anterior. A economia brasileira vinha num ritmo lento ainda de recuperação, o setor industrial ficou atrás, teve muitos altos e baixos, não conseguia seguir uma trajetória de recuperação, inclusive antes da pandemia já tinha essa discussão, né? Por que a indústria não reagia para valer? Agora, quando você faz esse comparativo de utilização da capacidade instalada, significa uma recuperação desse terreno perdido? Qual que é a referência? É uma excelente notícia exatamente por conta disso, né? A gente está falando de 2014, foi um momento bom para a indústria. Depois disso, nós tivemos alguns anos muito difíceis, de uma recuperação que se mostrou bastante lenta. Antes da pandemia, no início de 2020, começou a aparecer alguns sinais de uma recuperação mais forte, mas tudo veio por água abaixo com a pandemia. Esse resultado desse mês mostra uma situação de aquecimento realmente muito interessante, porque lembra um 2014 que foi um ano de uma atividade industrial mais forte. É claro que naquele ano a gente estava com uma indústria vindo de uma trajetória bastante positiva, foram vários meses nesse sentido, mas só o fato de a gente estar chegando próximo, pelo menos em um mês desse nível de atividade, já é bastante importante. É claro que a produção ainda está aquém, né? Houve perda de empregos também nessa comparação, mas em termos de aquecimento de situação, é interessante fazer essa comparação. Ainda é muito para se voltar em nível de produção, de atividade, até de participação mesmo da indústria no mercado doméstico, da participação no mercado externo, que já tivemos no passado. Há muito a ser feito, mas não deixa de ser um sinal importante, sobretudo quando a gente olha há poucos meses atrás, que estávamos
ainda numa recuperação bastante forte, sentindo ainda os impactos da pandemia. E aumentou o otimismo do setor dos empresários da área industrial e a disposição para investir. Isso também é bastante importante, né? Ano passado, com o início da pandemia, os empresários chegaram a ficar com muita falta de confiança, expectativas bastante negativas. Nesse ano isso não aconteceu. Mesmo em março, quando os índices foram mais negativos, uma preocupação maior, o empresário não chegou a perder a confiança. Ela se reduziu, mas não chegou no campo negativo. E de abril em diante, confirmando agora nesse mês, nessa última pesquisa, que já são de expectativas de junho, a gente tem expectativas de alta de demanda, de alta das exportações, de mais contratações e de mais compras de matérias-primas, ou seja, uma expectativa de um aumento ainda maior da produção e do emprego industrial para os próximos meses. Confiança no cenário econômico mesmo de retomada. A gente já tem uma previsão melhor de expansão do PIB, inclusive se fala aí de uma expansão superior a 5%, o mercado financeiro já vem projetando isso, e agora o setor industrial apostando. E eu queria fazer uma observação, Marcelo, que a gente tem visto números muito favoráveis do setor de máquinas e equipamentos, que inclusive está com aquela dor de cabeça do preço do aço, né, tentando buscar outras alternativas de fornecimento. A gente vê isso, um desequilíbrio que houve, pressões por demanda global também maior no mercado internacional, mas essa aquisição maior de máquinas e equipamentos que começou com o agronegócio se estende também aos investimentos da indústria. Essa forte atividade acaba gerando esse tipo de situação também, especialmente depois de uma paralisação completa da atividade, como se teve no ano passado. A gente teve um problema nos estoques de produtos finais e de insumos. Isso vem acompanhando a indústria nessa recuperação desde o pior momento ali da pandemia. A sondagem industrial desse mês mostra que pelo menos a questão dos estoques ela parece ter sido solucionada. Isso não quer dizer que a gente ainda tem alguns problemas pontuais, como você mesmo apontou, Denise, na questão de aço, que é uma questão até global, mas a indústria vem enfrentando isso há algum tempo, e a gente acredita que isso ainda deve continuar, embora por alguns meses, mas embora a situação dos estoques tenha se resolvido, a gente ainda tem essas escassez em algumas situações, no caso do aço é uma delas, por conta da forte demanda, da forte recuperação, aliada a um período que a indústria praticamente parou, não só no país, como em vários países do mundo. Agora, Marcelo, para completar, eu queria falar de um dos destaques do noticiário hoje, em relação à agenda em discussão no Congresso, que seria a possibilidade de imposição de barreiras para produtos importados, que eles têm uma determinada barreira tarifária, não é? Se tenta proteger determinadas áreas, segmentos do setor industrial. Agora, como é que você vê essa possibilidade? Que a gente sempre discute a baixa competitividade do setor industrial brasileiro, tanto que tem uma participação baixa em relação ao agronegócio na pauta exportadora, né? Temos alguns segmentos melhores, mas a gente viu, por exemplo, o setor automobilístico que dependia muito das compras da Argentina, então há uma limitação. Você acha que é importante? Como é que é a posição da CNI em relação a essa possibilidade de imposição de barreiras aos importados? É importante conseguir fazer todo o dever de casa para equalizar aí as condições de competitividade do país com relação àqueles importados, que muitas vezes têm situações melhores, ou até mesmo subsídios. A gente precisa se proteger para isso no mercado doméstico, mas principalmente para conseguir competitividade para as exportações. Acertando todo o dever de casa que precisa ser feito com relação a reformas ou um ambiente de negócios mais favorável, a gente pode realmente competir de igual para igual, seja no mercado doméstico, seja no mercado importado, dando competitividade, ao menos uma condição igual entre as firmas aqui no país e os seus competidores importando ou exportando. Não dá para exportar as ineficiências da economia, né? O custo tributário, da carga tributária e tudo mais que o empresário aqui enfrenta, né, Marcelo? Exatamente, não só para exportar, como muitas vezes também para investir. Às vezes a gente paga imposto para investir, para poder criar emprego, quando se deveria tentar se reduzir o máximo esse tipo de custo para poder gerar produção, gerar emprego, gerar renda para a economia brasileira. Perfeito, ouvimos o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Pan.